Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens ou mulheres de Deus, meus amigos e minhas amigas em Jesus Cristo, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu canal Anderson, o Comunicador. Bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto muito importante, um assunto polêmico, no que diz respeito à sociedade religiosa, científica, no que diz respeito à sociedade brasileira e mundial como um todo. Eu quero falar com vocês hoje sobre a polêmica ideologia de gênero. Bem, nós sabemos que vivemos num mundo altamente desenvolvido, tecnologicamente falando. A gama de informações, de sabedoria de conhecimento está a cada dia mais evoluindo, desenvolvendo. E a, a evolução na área do conhecimento da ciência está cada vez mais se expandindo aqui no Brasil e no mundo. A gama de informações e sabedoria está cada vez mais rápida, veloz, nas redes sociais, na internet. E tem se debatido muito sobre esse tema, no que diz respeito à sociedade científica, religiosa, no que diz respeito ao conhecimento da ciência, da palavra de Deus, da Bíblia. E temos visto é, verdades e contrastes, verdades e mentiras a respeito desse tema, porque nós sabemos que existe a verdade e a mentira, o conhecimento verdadeiro e o conhecimento mentiroso. Haja vista que a palavra de Deus diz que a verdade e a mentira são antagônicas. A verdade vem de Deus, a verdade é o próprio Deus. E a mentira vem do próprio diabo, né, do Satanás. A palavra de Deus diz que ele é o pai da mentira. Independentemente de religião, de credo religioso, que a palavra de Deus diz, ela nos revela que existe a verdade, a mentira, o bem e o mal. Existe Deus e o diabo. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs de Jesus Cristo, a verdade é que tem se debatido bastante, discutido bastante sobre esse tema, ideologia de gênero, nas universidades, nas escolas, no meio científico, no meio evangélico, cristão, católico, no meio religioso, espírita, do lado do que diz respeito à espiritualidade do ser humano, à sexualidade do ser humano. Então, a gama de informações, de conhecimento a cada dia mais se expande, se evolui grandemente no mundo, nas redes sociais, na internet, a rede mundial de computadores. E devemos estar atentos, sim, para estas discussões, esse debate que traz à luz o conhecimento da palavra de Deus e da ciência no que diz respeito à sexualidade humana, o comportamento humano na sociedade, no seu familiar. O que devemos dizer então, pensar sobre a ideologia de gênero? Ideologia é uma construção, é um desenvolvimento psicossocial e espiritual criada na mente do ser humano a partir de uma opinião própria ou de conhecimento bíblico ou científico. Devemos manter sempre o equilíbrio entre a razão e a emoção. Devemos nos atentar para a razão e não para a emoção, porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração. Então, a razão ela está infinitamente acima da emoção. A sabedoria está infinitamente acima do coração. E os nossos pensamentos, opiniões, conceitos de vida devem sempre estar baseados, aprofundados no conhecimento bíblico da palavra de Deus e da ciência. Haja vista que a Bíblia, a palavra de Deus, foi inspirada pelo próprio Deus, foi criada pelo próprio Deus, assim como também a ciência foi criada pelo próprio Deus. Foi desenvolvida e criada para a humanidade, para estabelecer regras, juízo, perfeição e tudo aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Então, partimos do pressuposto de que a ideologia de gênero, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, ela é antinatural, ela não é natural, porque a palavra de Deus diz que Deus criou homem, mulher, macho e fêmea, a sua imagem e semelhança os criou, e disse, sede fecundos, tornava muito, enchei a terra. Então, a ideologia de gênero é um pensamento humano, um pensamento no que diz respeito
que foi criado, desenvolvido na mente humana sem a base bíblica e científica, e uma ideologia humana que foi criada no que diz respeito a colocar para a sociedade que uma criança que nasce com sexo masculino e uma criança que nasce com sexo feminino não caracteriza a sua real e verdadeira sexualidade no que diz respeito à anatomia, à biologia, ao comportamento, até mesmo à espiritualidade humana e à sexualidade humana. Então, devemos pensar o seguinte, de que a palavra de Deus nos ensina que Deus criou homem e mulher, mas fêmea, seu irmão e semelhança os criou. E a ciência define, sim, a sexualidade humana a partir da, da gestação no ventre da sua mãe, no ventre de uma mulher. E a ciência comprova e sabe quando a criança nasce com sexo masculino e o menino, e quando a criança nasce com sexo feminino, que é uma menina. Então há definição científica no que diz respeito ao nascimento de uma criança com sexo masculino e ao nascimento de uma criança com sexo feminino. Então, a palavra de Deus e a ciência nos informa que, nos ensina que a ideologia de gênero ela é antibíblica, ela é antibíblica, ela é anti-ciência, ela não tem comprovação bíblica e científica para tal fato, para tal afirmação de que uma criança que nasce com sexo masculino não é definido com sexo masculino, uma criança que nasce com sexo feminino não é definido com sexo feminino, é a partir de relações até mesmo sexual entre si, ou uma opção sexual no que diz respeito à ideologia de gênero, ao tocar na parte íntima de pessoas do mesmo sexo, quando crianças, para definir se é menino ou menina, macho ou fêmea, assim diz a ideologia de gênero, assim ensina a ideologia de gênero. Então, portanto, nós sabemos que a ideologia de gênero é uma ideologia aleatória, é uma ideologia criada e inventada na mente humana, sem base bíblica e científica. Haja vista que Deus criou homem, mulher, macho, fêmea, seu irmão e semelhança os criou, como diz a palavra de Deus, e a ciência, a biologia, a anatomia, a sexologia, a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise ensina que o que define uma criança do sexo masculino é quando a criança já nasce com o órgão sexual masculino, e que define que uma criança nasce com sexo feminino, uma criança que nasce naturalmente, biologicamente com sexo feminino, ou seja, é uma menina que nasceu com sexo feminino e um menino que nasceu com sexo masculino. Isto pela lei, né, pela ciência, já caracteriza uma criança que nasce com sexo masculino, que é menino, uma menina que nasce com sexo feminino, que é uma menina. E futuramente este homem vai se tornar, e futuramente este menino, esta criança vai se tornar um homem, e futuramente esta menina vai se tornar uma mulher. E no que diz respeito à palavra de Deus e à ciência, que ensina que a ideologia de gênero ela não deve ser ensinada nas escolas, nas universidades, não deve ser não deve ser ensinada dos pais para com os filhos. E haja vista que a palavra de Deus também condena a prática do homossexualismo no que diz respeito à ideologia de gênero, né? E de que criança com sexo masculino não é a criança com sexo masculino, que a criança que nasce com sexo feminino não é a criança que está com sexo feminino. Então, são a ideologia de gênero é uma vertente que vai, é um pensamento que vai contra os princípios dos ensinamentos da palavra de Deus e da ciência, da biologia, da anatomia, da sexualidade, da perfeição da vida como Deus criou. E a palavra de Deus diz que condena a prática homossexual, a prática do homossexualismo. A palavra de Deus define o homossexualismo como pecado e a ciência define como uma opção sexual. Então, devemos ter sempre em mente o esclarecimento da verdade de que a palavra de Deus, a Bíblia e a ciência não concorda com a ideologia de gênero, é uma ideologia criada por homens sem o conhecimento bíblico e científico, sem a base bíblica e científica. E nós devemos nos atentar sim para o conhecimento da palavra de Deus
e para o conhecimento da ciência, porque a palavra de Deus e a ciência nos ensina o que é perfeito, o que é certo, o que é correto, é no que diz respeito à sexualidade. E a ideologia de gênero ela não é bíblica, não é científica, ela não tem comprovação bíblica e científica, e devemos sim nos atentar para o que diz a palavra de Deus, para o que diz a ciência. Menino que nasce com sexo masculino é menino, e menina que nasce com sexo feminino é menina. Então, está defendido pela Bíblia, pela palavra de Deus, pela ciência, que devemos estar com nossas mentes, a nossa espiritualidade aberta para aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é perfeito, aquilo que é santo, aquilo que Deus criou com tanta perfeição, amor e carinho e sabedoria. Homem e mulher, macho e fêmea, sua imagem e semelhança os criou. E ele disse: sede fecundos, tornável muito encher a terra, a lei da multiplicação de seres humanos. E Deus não criou, não criou a ideologia de gênero. Deus criou homem, mulher, macho e fêmea, sua imagem e semelhança. Deus criou uma criança que nasce com sexo masculino é menino e uma criança com sexo feminino é menina, assim que Deus criou, nesta perfeição, nessa sabedoria e santidade. E devemos atentar e pensar que a ideologia de gênero é uma ideologia criada por homens para desfazer aquilo que Deus criou com tanta perfeição, que é o homem, a mulher, o macho, a fêmea, a sua prole e seus filhos. E é uma ideologia que não tem base bíblica e científica, visto que a ciência nos diz que quando a criança nasce com sexo masculino é menino, e quando a criança nasce com sexo feminino é menina, não tem base bíblica e nem científica para a criação da ideologia de gênero, que é uma criação humana, uma invenção humana, para desvirtuar e desqualificar aquilo que Deus criou com tanta perfeição, que é o homem, a mulher, o macho, a fêmea, sem mais semelhança. E o menino que nasce com sexo feminino, que futuramente vai se tornar um homem, e uma menina que nasce com sexo feminino, que futuramente vai se tornar uma mulher. Então, deixo aqui esta explicação bíblica e científica para você analisar, estudar, pensar e rever os nossos conceitos, porque a nossa sociedade hoje em dia está indo na contramão da verdade, contra os princípios da palavra de Deus, que nos ensina a verdade, nos ensina que o amor, a perfeição e a santidade está relacionado sim à palavra de Deus e à ciência, no que diz respeito a pensarmos de maneira correta, de maneira firme e certa, naquilo que agrada a Deus. Bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, eu desejo a você e a sua família que Deus venha abençoar grandemente você e a sua família, que Deus venha dar sabedoria, inteligência e conhecimento a você e a sua família, que Deus venha derramar o Espírito Santo sobre você e a sua família para lhe dar inspiração, inteligência, entendimento e compreensão, para você conhecer a verdade, praticar a verdade, para ter qualidade de vida e vida com abundância. Um grande abraço a todos. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Amém.